1 Samuel 1 diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramatim em Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Jufe, Efrateu. Estes tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e todas suas filhas. Meus irmãos, podem se sentar, por favor, com a Bíblia aberta. Aleluia, glória a Deus. Eu estou bem rouca, porque eu fiquei de cama esses dias, mas eu espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. Diz aqui a palavra do Senhor que um homem, ele tinha duas esposas. Uma tinha o nome de Ana e outra tinha o nome de Penina. Como nós vemos aqui, Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos. No versículo 3, nós vemos este homem subindo da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Nós vemos aqui que este homem, ele se preocupava com a família que Deus tinha dado para ele. E esse homem, irmãos, eu quero falar hoje, nessa noite, de homens e mulheres que não ficam de braços cruzados. Eu quero falar o contrário do tema. E nós vemos aqui um homem que ele era grato a Deus pela família que ele tinha. Será que nessa noite você é grato a Deus pela família que você tem? Nós vemos aqui que ele ia de ano em ano a adorar e a sacrificar. Naquela época, sacrifício era uma adoração. E ele ia e sacrificava ali dentro do tabernáculo para a família que ele tinha. Veja no versículo 4. Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e todas suas filhas. Ele ali adorava, agradecia a Deus pela vida de Penina, pela vida dos filhos que ele tinha. E no versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Naquela época, os homens tinham mais de uma mulher. Hoje é pecado, tá, irmão? Deixar bem claro. Hoje é pecado. Você tem que ter sua esposa e ficar com ela até a vinda de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E ali nós vemos que Ana e Penina eram esposas de um homem só. Ana não tinha filhos e Penina tinha, mas mesmo assim ele não reclamava de Ana. E às vezes, nós que andamos bastante, conhecemos muitos problemas às vezes conjugais, que o marido não senta com a esposa para dialogar com ela algum problema. Ele chega, ele fala para o amigo, ele fala para alguém no serviço, ele fala para alguém na parentela, ele traz até para o pastor, mas a esposa não sabe. Ele não consegue sentar com a esposa e conversar com a esposa o que está acontecendo. Olha, você fez isso, eu não gostei. Você tomou uma atitude, eu não gostei. Você me envergonhou na frente dos outros, eu não gostei. Ele não consegue conversar com a sua esposa. Ele não consegue acertar dentro de casa os problemas. Então ele sai e quer resolver lá fora. Irmãos, isso está errado. Primeiro você tem que sentar com a sua esposa. Tem alguma coisa errada? Entra no diálogo com ela. Porque eu tenho certeza que se você é homem de Deus e ela é mulher de Deus, o Senhor Jesus vai dar sabedoria aos dois e vocês vão resolver esse assunto. E diz a palavra de Deus, aleluia, que ali estava aquele homem sacrificando pelas duas. E diz o versículo 6, a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E eu vejo aqui, irmãos, que Penina, ela ficava irritando Ana. A Bíblia me dá o direito de pensar que Penina ficava assim para Ana: eu tenho, você não tem. Olha, eu tenho e você não tem. E às vezes na nossa vida alguém faz isso conosco. E você chega e fala: Senhor, eu te adoro tanto tempo, eu estou tanto tempo na tua casa. E eu vejo pessoas que não te adoram, Senhor. Tem, e por que eu não tenho? Irmãos, quando eu me converti, eu também fazia essas perguntas para o Senhor. E uma certa vez Deus falou comigo. Deus falou para mim, eu tinha um desejo muito grande de ter uma casa própria. E eu via muitos ímpios tendo casa própria. Às vezes eu via, passava perto de um centro
espírita e via muitos carros. E eu andando a pé. E eu perguntava isso para Deus. Uma certa vez eu fui no culto. E Deus falou assim, olha, você não sabe como aquela pessoa tem aquilo. Às vezes aquela pessoa tem aquilo porque roubou, porque traficou, porque enganou, passou a perna nos outros, não dorme tranquilo. E você às vezes tem pouco, mas você dorme tranquilo. Irmão, aquela palavra veio de encontro ao meu coração e ficou até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que é você andar com um carrão, mas que é roubado? Não adianta. Não adianta. Não é melhor andar a pé? Aleluia, louvado seja Deus. Andar num carro, não poder ver uma polícia se esconder. Irmãos, aleluia, dê glória a Deus pelo que você tem, porque o que você tem é teu. Alabachora mandai. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, aleluia, Penina irritando Ana. E diz no versículo 7, assim eu fazia ele de ano em ano quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ana era daquele tipo de mulher que quando se irritava não comia e só chorava. Hoje em dia nós temos vários tipos de mulheres, né? Quando se irrita come muito. Aleluia, louvado seja Deus. Oh glória, outras não dormem. Mas não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. E diz a palavra de Deus que Ana, a Penina irritava ela e ela chorava e não comia. E Penina parecia que tinha prazer, né? De irritar Ana. E eu não sei quem é que está tendo tanto prazer de te irritar. Mas o Senhor diz, não vale a pena. Não vale a pena. Nem você discutir, nem você parar de comer, nem você comer demais, nem parar de dormir. Aí ele entrega na mão de Deus e descansa teu coração. Eu sei que Deus está falando com alguém, irmãos. Eu vejo os irmãos por fora, mas Deus sabe o que você tem passado. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes, nós tomamos atitudes e as nossas atitudes trazem enfermidade ao nosso corpo. Porque às vezes nós ficamos irritadas e não queremos comer, ou paramos de alguma coisa, irmão, nosso organismo necessita. Louvado seja Deus. Então vigie com o que você está fazendo. E diz a palavra do Senhor no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Eucana chega para Ana e começa a fazer um monte de pergunta para ela. Ana, por que você está chorando? Aleluia. Ele sabia, irmãos, mas ele perguntou. E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, jamais o marido vai ser melhor do que 10 filhos. Jamais o marido vai ser melhor do que um filho. Um filho para uma mãe, aleluia, para uma mãe verdadeira, uma mãe de verdade. Estou falando de mãe, não estou falando dessas pessoas por aí não. De mãe. Aleluia, amor de mãe, irmãos, é incomparável. Uma mãe, ela pode ter 10 filhos, se um faltar, se um vier a falecer, ela vai ficar a vida toda lembrando de um, ficou os 9. Mas ela vai lembrar daquele um que se foi. Porque filho é filho. Pode ter o defeito que for, é filho. Pode ser, você já viu uma mãe, nasceu uma criança, ela falou, olha meu filho nasceu tão feinho, você não vê isso. Você não vê, o filho para ela é lindo, é maravilhoso. É a coisa mais linda que tem. Aleluia, uma certa vez uma irmã, o filho dela nasceu, eu fui fazer uma brincadeira, menina, quase que a irmã me expulsa da casa dela. Eu falei assim, Sueli, hoje o Mateuzinho é lindo, mas quando ele nasceu, misericórdia. Eu falei, Sueli, mas que menininho feio. Aí ela falou assim, Patrícia, para mim ele é lindo. Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, é lindo, é lindo. Mudei de ideia, é lindo. Você já viu, irmão? Filho, para nós, todos eles são lindos. E Ana, ela chorava porque ela não tinha nenhum. Ela não tinha nenhum filho. Louvado seja Deus. Eu ainda ouvi uns dias desses, e é bem verdade. O filho morre, tá lá já fedendo, já nem existe mais, às vezes os ossos já nem existe mais. E a mãe continua lembrando, meu filho. Passa anos e anos. E ela sempre lembra, chora, se emociona. Era meu filho, porque era filho dela. Saiu de dentro dela, das entranhas dela. E Ana, ela não tinha filho.
ela queria ser mãe. Ela tinha um desejo de ser mãe. E diz a palavra de Deus no versículo 9, então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Aquele sacerdote, irmãos, ele estava dentro da casa de Deus, ele estava sentado numa cadeira. E diz que ele olhou e viu Ana chegar. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aquele homem estava sentado numa cadeira. E ele olhou e viu Ana entrando no templo, viu Ana dobrando o joelho e chorando. Ao invés dele orar também, ele começou a prestar atenção na oração. Outra coisa errada. Mas eu acredito, irmãos, que isso não existe aqui. Acredito que isso não tem aqui. Porque é uma coisa ridícula alguém não orar e ficar com o ouvido na oração de outra pessoa. E lá estava aquele homem, ó, percebendo a oração dela, contemplando a casa de Deus, irmão. Nós temos liberdade para chorar, para louvar, para levantar a mão, para dar glória, para dar aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se aqui dentro nós não tivermos liberdade de adorar o Senhor, onde que nós vamos ter então? Porque nem todo mundo tem um lar evangélico. Nem todo mundo tem um lar que todo mundo é evangélico. E aqui é o lugar que foi consagrado para adorar o Senhor. E Ana chega e começa a chorar. Aleluia. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se fosse eu, talvez, ou se fosse você, a gente ia falar, a gente vai para a igreja. Está subindo para ir para a igreja. Chega uma menina no meio do caminho. Começa a irritar. A gente fala assim, Jesus, não vou para a igreja não. Pera aí que eu vou resolver esse assunto aqui com essa mulher. Porque toda hora ela está me esperando. Diz a Bíblia, você pode ver lá no versículo que nós lemos, ela excessivamente a irritava. Não é assim? Excessivamente. Então, irmãos, é como se ela ficasse esperando Ana passar. Olha, presta atenção nisso. Não é desaforo, irmãos? É desaforo. Ela esperava Ana passar. Quando Ana passava, ela chegava e ficava irritando Ana. E chega uma hora que ser humano é ser humano. Ana era igualzinho eu e você. E Ana poderia chegar e falar assim, Deus, o Senhor não faz nada, peraí que eu vou fazer. Porque não dá essa situação. Mas Ana ia para a igreja, continuava o seu trajeto, chegava na igreja e ia chorar. Ia colocar diante de Deus o que Penina tinha feito com ela. E diz aqui, irmãos, que ela chorou foi muito. E naquele dia ela resolveu fazer um voto. Essa foi a diferença. Naquele dia ela chegou e falou, não, chega. Hoje eu vou fazer um voto com Deus. E ela pegou e fez um voto e disse, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua navalha, sobre a sua cabeça não passará a navalha. E diz aqui a palavra do Senhor que ela fez um voto, irmãos. Agora eu pergunto para você, que voto de doido foi esse? Porque olha bem, ela pede um filho para Deus, mas diz que se Deus der o filho para ela, ela vai dar para Deus. Aleluia, foi a fé dela. E através dessa fé, ela alcançou a vitória dela. Aleluia, louvado seja Deus. Ela falou, Deus, me dá um filho. E o interessante, irmãos, que ela pediu como ela queria. Ela pediu, Senhor, era o primeiro filho. Primeiro filho, quem já teve sabe disso. Tanto faz ser homem ou ser mulher. O importante para nós, mãe, é ter saúde. E Ana, ela especificou, Senhor, eu quero um filho varão. Pode ler aí onde nós lemos, no 11. Louvado seja Deus. Ela pede aqui, e da tua serva não te esqueceres, na tua serva deres um filho varão. Especifique a Deus o que você quer. Ana especificou. E diz no versículo 12, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Um homem carnudo, um homem carnal, que ao invés de orar, ficou prestando atenção em Ana. E ali começou, irmãos, diz a palavra de Deus, que ela estava orando muito. Ela perseverou na oração dela. E ali, Eli começou a prestar atenção na boca dela. Que é a tribulação, né? Que tribulou-se.
Que tribuloso. Ao invés de ajudar ela em orar, ajudar ela em oração, não, ficou prestando atenção na boca da mulher. Aí diz o versículo 13, porquanto Ana no seu coração não falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Aí ele olhou, viu defeito nela, achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada dentro do templo, falar bem claro para você entender, e diz no versículo 14, diz-lhe, ele teve coragem de chegar para ela dentro da igreja e dizer assim, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele teve coragem de descer da cadeirinha dele, chegar para ela dentro da igreja. Irmãos, a palavra não volta vazia. Não volta. De ir até ela e falar assim, olha, por que você está bêbada? Nas minhas palavras. Aí olha bem ela no versículo 15. Porém Ana disse e respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem bebida, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Se é eu, se é você, eu digo por mim. Se é eu, estou dentro da igreja, e alguém chega assim para mim, eu falar assim, ô meu filho, você perdeu a visão. O que acontece com você? Deixa eu orar, seu tribuloso. Estou orando, não posso orar não? Estou dizendo eu, Patrícia. Mas Ana, irmãos, ela estava ali tão aquebrantada, ela estava assim tão direcionada por Deus, que ela simplesmente, ela foi educada, espiritual. Ela chega para ele e ainda dá satisfação. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E ela começa a dizer, eu não bebi nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela nos ensina, aleluia, Ana nos ensina nessa passagem, aleluia. Às vezes quando a pessoa, nós estamos até certa, nós estamos até com a razão, mas nem sempre, aleluia, nós devemos a pessoa afrontar a gente também afrontar a pessoa. Ana chega para aquela pessoa e responde com espiritualidade, com mansidão. Aleluia, louvado seja Deus. E a espiritualidade, irmãos, é nessa hora que a gente vê quem é e quem não é, né? Não é verdade? Aleluia, louvado seja Deus. Que a gente é espiritual. Todos nós somos espirituais. Mas até alguém pisar no nosso calo. Aí pisou, aí que o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus vai olhar do céu e vai ver a nossa atitude como servos e servas de Deus. E diz aqui a palavra que ela foi espiritual. Ela pega e diz assim, olha, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí depois que ela deu toda a satisfação para ele, aí ele vira para ela e diz assim, olha, vai em paz, que o Deus a qual você está pedindo, Deus, nosso Deus, venha conceder o desejo do seu coração, o que você está pedindo. Louvado seja Deus. E diz no versículo 17, então respondeu Eli e disse, 18, e disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e seu semblante já não era triste. Ela entrou dentro da igreja triste, mas ela saiu diferente, porque diz a palavra de Deus que ela foi e ela comeu, irmãos. E o seu semblante já não era triste. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui a Bíblia nos ensina que aquela mulher, ela se levantou. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha Penina no caminho dela e ela tinha um sacerdote no caminho dela. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Ela tinha tudo para falar, Deus, quer saber? Esquece. Ah, esquece, deixa eu ir embora. Hoje não é meu dia. Você nunca falou isso? Ah, hoje não é meu dia. Olha, meu Deus do céu, acaba logo isso. Vou voltar para minha casa. Chega, acabou. Ana não, Ana, ela perseverou, irmãos. Aleluia. Ela está indo para a igreja, tem Penina. Ela chega na igreja, tem Eli. Oh, Jesus querido, que prova. A mulher triste, amargurada,
afrontada, humilhada. Oh, irmãos, mas ela perseverou. E foi naquele dia que ela saiu com a bênção na mão dela. Foi naquele dia que Deus resolveu abençoar ela. Aquele dia que parece que Deus não está vendo, que parece que está tudo ao contrário, que parece que Deus não está nem aí, que parece que Deus deixa um afrontar outro. Ai, Jesus, todo mundo está tirando casquinha, o que está acontecendo? E veio um, e veio outro, é humilhação atrás de humilhação. É aquele dia que parece que não é o dia, pois foi naquele dia que Ana recebeu a vitória dela. E diz a palavra de Deus, irmãos, aleluia, que ela saiu dali e o semblante dela não era triste. 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à casa de Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Passou um tempo e Deus deu Samuel para Ana. Deus vai te dar seu Samuel. Você vai abraçar seu Samuel. Aleluia. Você vai beijar seu Samuel. E vai dizer: Senhor, muito obrigada pelo meu Samuel. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, o versículo 27. Samuel, às vezes, pode não ser um filho, viu? Samuel pode ser muita coisa. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu, e a minha petição que eu tinha pedido. Irmãos, diz a palavra de Deus que Ana, ela, olha, veja bem, 2:21. Eu já vou encerrar porque eu já dei o meu horário. Samuel 2:21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela pediu um filho, Deus deu além. Mas se Ana tivesse ficado sentada, chorando as pitangas, Ana não tinha tido nada. Ela precisou, aí a gente entra no tema, se levantar e não ficar em repouso. Louvado seja Deus. Ela precisou tomar uma atitude. Louvado seja Deus. E a atitude dela foi orar, foi buscar, foi ir para quem podia fazer, só Deus. Agora, irmãos, eu digo para você, Ana teve Samuel e deu Samuel para Deus. Sabe por quê? Porque ela tinha um compromisso com Deus. Ela não deu as costas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. O Senhor me deu Samuel. Muito obrigada. Não. Ela fez um voto, ela cumpriu na íntegra. Diz a Bíblia que depois que Samuel foi desmamado, ela pegou e foi lá e entregou Samuel para Eli. Tem que ter fé, né? Porque eu podia até dar, mas para Eli... Ô, irmão, não é verdade? Mas ela era uma mulher de Deus. E eu não vou além, porque se eu for, a gente vai ficar até 11 horas da noite aqui. Porque se você for, essa passagem é uma das passagens, a Bíblia toda é linda, é maravilhosa. Se você for se aprofundar nessa palavra, aleluia, depois no futuro, Deus usa Samuel para repreender Eli. Coisa linda. É, irmão. Aleluia, o tempo passa, amado. O tempo passa. Aleluia. Louvado seja Deus. E olha, foi o próprio Deus. Não foi esse negócio, vou me vingar pela minha mãe, não. Foi o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A mulher gerou Samuel. Deus começou a usar Samuel. Aleluia. E Eli foi corrigido através de Samuel. Porque Deus é fiel, irmãos. Aleluia, Deus é maravilhoso. Aleluia. Ana pediu um filho para Deus. Deus deu além do que ela pediu. Mas porque ela tinha um coração aberto. E eu, irmãos, eu já vi. Eu vou dar um exemplo aqui, porque para você entender onde eu quero chegar com essa palavra, para aqueles que ainda não entenderam.
Tem gente que chega para nós e diz assim: irmã, ora por mim, missionária, pastora, ora por mim, que eu preciso de um carro. Se Deus me der um carro, vai ser para obra, irmão, vigiando o que você está falando. Vai ser para obra, irmã. Para obra, vai ser para obra. Aí ele coloca até um adesivinho lá, maravilhoso. Propriedade exclusiva de Jesus. É, exclusiva mesmo. Ele põe os filhos, a esposa, dá tchauzinho pros irmãos, a paz, fique com Deus e vai embora. Então, Deus, Ele sabe como faz na vida de cada um. Quando nós fazemos um voto, nós temos que cumprir com o que nós falamos com Deus. Aleluia. Porque você não fez com o homem, nem com a mulher, você fez com Deus. E eu vou além, porque Deus está mandando eu falar. Você quer ver pessoas quando estão desempregadas? Olha, Deus, quando o Senhor abrir a porta, eu vou ser dizimista fiel. Eu vou ser dizimista fiel. Meu dízimo, o Senhor pode contar. Nos primeiros meses, maravilha. Depois, cadê o dízimo? E você falou com Deus. Não foi com o homem nem com a mulher. Você falou foi com Deus. Aleluia. Louvado seja. Ai, Deus conhece todos. Conhece mesmo. Porque isso é uma gíria que virou dentro do povo evangélico. Deus sabe de todas as coisas. Sabe que você não quer ofertar. Sabe que você não quer dizimar. Porque o dízimo, irmão, é independente se você está com conta para pagar ou não. O dízimo é independente se você se atolou de dívida ou não. O problema é seu. Aleluia. O dízimo é a primícia. Aleluia. Você se atolou de dívida. Quem mandou você se atolar? Aleluia. Quem mandou? Você não pode ver nada que vai comprando. Quem mandou? Aleluia. Agora se vira. Aleluia. O dízimo é o dízimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Maravilha. Aleluia.